Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem noturna. Você sabe, né? Sempre baseado no nosso amado evangelho, luz e paz para o seu coração, para a sua vida. Manda suas perguntas para mim lá no site, tá, gente, do Instituto Namastê. É o melhor caminho. Espalhar na rede social é difícil para a gente ter acesso. Então entra lá em institutonamastê.com.br e aí você faz seu questionamento aqui para mim. Foi exatamente isso que uma ouvinte nossa que pediu para não ser identificada fez. E ela fez uma pergunta tão legal que eu acho que vai render 2 pílulas, a de hoje à noite e a de amanhã, tô falando sério. Ela contou uma história e tal, uma pessoa batalhadora, né? E aí no final das contas ela falou: Ricardo, eu já me inscrevi para a maratona Show Procrastinação, que vai começar na quinta-feira, porque eu sou uma pessoa que vivo procrastinando e tal, e sempre deixo para amanhã o que eu deveria ter feito, e eu me sinto muito frustrada. E eu queria muito que você me falasse como é que eu lido com essas limitações, porque tem coisas na vida que a gente não consegue vencer, mesmo que a gente queira, né, de maneira imediata. E ela vai falando da frustração, né, do câncer que não foi curado de imediato, acho que do pai, ou da situação financeira que não se resolve da noite para o dia. E aí é uma série de situações, inclusive de arrependimentos na área afetiva, né? De coisas que ela fez e não gostaria de ter feito. Agora ela entende isso, mas na época ela ainda não entendia. Resumo, ela fala: não tem como voltar atrás. Mas como é que a gente lida com as coisas que a gente não consegue mudar, né? Profundo. Com certeza, a gente vai falar muito mais a esse respeito, né, na maratona. Nós vamos ter tempo para isso, né? Cada noite é uma aula e cada aula vai mexer muito com quem participar. Eu falo que de todas as maratonas que eu já fiz, esse tema é universal, porque todos os 8 bilhões de habitantes na Terra, inclusive as pessoas mais evoluídas, todo mundo tem algum tipo de procrastinação, não é? Porque se você falar que você não tem, você está dizendo que você é um Cristo, né? E pelo que consta, não tem nenhum Cristo, né, ninguém do nível de Jesus encarnado aqui na Terra. Resumo, por mais evoluído que alguém seja, sempre tem algo a se aprender sobre procrastinação. Então acho que vai ser bem legal para todos nós. E um dos pontos que eu queria enfatizar, pensando nessa história que ela trouxe, gente, é a gente aprender a abraçar o nosso conflito. Você sabe que de todos os conceitos que mais nos ajudam a nos libertar das limitações, curiosamente, é você reconhecer que a sua limitação existe e não brigar com ela, é abraçá-la. Isso dá um nó, né, normalmente na cabeça da gente. Você fala assim: pô, Ricardo, isso é loucura, né? Imagina, eu tenho um conflito aqui na minha cabeça, né? Como é que eu vou abraçar meu medo de morrer, por exemplo, para quem está fazendo um tratamento médico quando a pessoa está correndo o risco iminente de morte, de desencarne? Vou abraçar? Como? Como é que eu vou abraçar, abre aspas, o medo de alguém que eu amo desencarnar, né? Como é que eu vou abraçar o meu desemprego que está me incomodando, ou a rejeição do amor da minha vida que me traiu, ou, que me abandonou, né? Como é que eu abraço o meu medo da vida, né? Insegurança, culpas e assim por diante? Aí é que está o detalhe. Você abraça reconhecendo que você tem o direito de sentir o que você está sentindo. Gente, isso é muito sério, muito sério. Todas as nossas emoções, elas têm uma base positiva, né? Mesmo que a consequência possa ser negativa, a base é positiva. Né? Uma pessoa ciumenta, qual que é a base positiva? Ela quer cuidar daquilo que é importante para ela, só que ela exagera na dose. Mas a base é positiva, não é assim? Quando você tem medo da morte, qual que é a base positiva? Você quer ficar aqui na Terra, porque você valoriza a vida. Isso é muito bom, só que exagera, né? Na forma de como lidar, e te faz mal, traz angústia. E assim por diante, né? Quando você fala: pô, tô chateado, fui rejeitado no amor, alguém me trocou, qual que é a base positiva? Poxa, você gostava daquela pessoa, né? Você acredita no relacionamento com alguém que ama, e de repente isso não aconteceu. Então, o resultado dessa revolta é ruim, mas a base é positiva. Então entenda que reconhecer que você tem o direito de sentir o que você sente é o primeiro passo para você resolver aquilo que te incomoda. Isso é abraçar o problema.
Porque quando a gente se revolta com o que a gente está sentindo, né? A gente fala, que droga, não quero ser ansioso, né? Que droga, eu estou assim com esse medo, né? Que droga, eu tenho esse conflito. Isso aumenta. Você já notou? Tudo aquilo que você nega em você aumenta. Tudo que você reconhece em você, que você observa em você mesmo, que você aprende a olhar sem julgar, é o olhar atento do observador, a influência diminui. Aliás, a função da terapia não é essa? Você vai falando do seu problema, você se escuta, se ouve e automaticamente vai tomando consciência do que antes estava escondido no teu inconsciente. E aí você vai ficando mais forte. A lógica é essa. E assim também acontece na vida. Então, assim, nós vamos falar mais sobre isso lá na maratona e tal, mas a mensagem que eu queria deixar para nosso ouvinte, para você que nos escuta e que tem essa sensação de frustração é: respeite essa frustração e lembre-se, ela não é você. Não se limite a ela. Nós fizemos algumas pílulas aqui esses dias falando do rótulo. Não aceite o rótulo, você não é o seu medo. Você está com medo, mas esse medo não te representa, entendeu? Você pode estar chateado, revoltado, mas essa revolta não te representa. Ao prestar atenção nisso à distância, você vai começar a perceber que você não precisa se deixar dominar por esse sentimento e que com essa consciência presente, isso vai te libertando aos poucos. Isso, gente, é autoconhecimento. Por isso que a única forma da gente libertar a nossa parte divina é aprender a compreender e abraçar a nossa parte humana. Não é ceder a ela, é compreender que ela existe como uma criança carente, precisando de atenção e que precisa ser cuidada. Isso é profundo demais. Nós vamos falar mais sobre isso. Tomara nesse espaço curtinho, de alguma forma o que eu te falei faça sentido para você, tá bom? Então é isso, te espero, se inscreva quem não se inscreveu para a Super Maratona, lembra, tem um conteúdo lindo sobre esse assunto emocional que a gente separou para vocês, um PDF legal, a gente está dando só se inscrever para você receber, não é sorteio, se inscreveu, recebe, o link está aqui na pílula, se alguém te mandou a pílula sem link, puxa a orelha da pessoa, mas pede para ela te mandar o banner com o link, qualquer coisa você acha o link no Evangelho no Lar, nos nossos sites, né? Lá no institutonamastê.com.br tem. Enfim, se inscreva, que eu tenho certeza que vai te fazer muito bem, tá? Beijo grande no seu coração, muita luz e muita paz, e até breve. Até muito, meus amigos, muito breve.